Olá, gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje vou falar a respeito, da repercussão midiática em relação à escolha do Mercadante para o BNDES, né? Já fiz um vídeo, recente aí, último vídeo inclusive, falando um pouco, sobre isso, sobre a questão do Mercadante. Mas hoje eu vou me estender um pouco mais, vou, focar mais nessa questão e nessa repercussão que tem dado aí, o que está por trás disso, o que a gente deve tirar como lição disso que está acontecendo, né? E entender todo esse processo político que o Brasil vem passando, não só na sua história recente, a gente pega essa história recente porque isso fica mais claro, né? Mas em outros momentos históricos também do Brasil a gente viu isso. E é muito importante a gente ter essa compreensão dessa conjuntura para a gente poder fazer, de fato, uma análise, uma avaliação concreta e correta do que está acontecendo, né? Dos interesses por trás aí dessa grande mídia, né? Pois bem, gente, a grande mídia, como todo mundo já deve ter visto, está fortemente atacando a escolha do mercadante, né? Evidentemente por questões políticas e econômicas, né? Mas ela já tem até, a gente vai entrar nesse ponto também, né? Política e econômica, evidentemente, mas ela tem também utilizado de uma questão jurídica, né? Falando de uma questão jurídica para tentar também aí barrar, né? Essa escolha do mercadante, né? A gente pode dizer assim, no tapetão, vamos dizer assim, né? Sabendo que o Lula não está vendo que o Lula não está cedendo essas pressões, estão ali utilizando-se de uma lei, né? Uma lei que foi aprovada ali justamente no período já de golpe ali contra a Dilma, né? Que é aquela lei que impede que haja uma escolha ali políticas assim para certos estatais, né? Para o comando ali de certas estatais. E veja, o caso do Mercadante, primeiro que é bem questionável essa questão dessa atuação dele, porque o Mercadante muito tempo não tem uma atuação política efetiva, né? Ah, mas ele tá ligado a partido, não sei o que dizer. Achei muito frágil essa justificativa que deram a respeito para tentar ligar ele a essa lei. Mas pior do que isso, essa lei eu acho já também um absurdo total, né? Uma lei já ali de cunho golpista ali contra a Dilma, né? Que essa lei, na verdade, ela faz parte daquela questão de uma certa demonização da política, e não somente isso, né? Mas de uma perca de autonomia do poder por parte do presidente, por parte do executivo nas suas escolhas, né? E passa aquela ideia de que assim, a escolha política, uma decisão política, ou seja, não tem um caráter técnico, né? Essa baboseira toda aí, né? Que é aquela ideia de tentar colocar na tutela do mercado, né? Que é o mercado financeiro aí global, internacional, um punhado ali de banqueiros, um punhado de financistas, de especuladores financeiros, imperialistas, né, querem colocar na mão desse pessoal as decisões políticas e econômicas do país. É disso que se trata, né? E o interesse é por uma política econômica de cunho neoliberal, né? Assim foi o golpe contra a Dilma. O próprio o próprio defensor lá da Dilma, né? Acho, o advogado de defesa da Dilma falava isso, né? Quem estava sendo julgado ali não era exatamente a Dilma, mas Keynes, né? O que ele quis dizer foi todo esse conjunto de políticas econômicas, de cunho econômico e social, que é defendido e que é praticado pelos governos petistas, né? E por isso que eu falei que historicamente, né, da questão histórica, né, historicamente, todos os governos que tentam implantar aqui um projeto de desenvolvimentismo
de cunho nacional, anti-imperialista, sofre perseguições por parte da mídia, por parte do imperialismo e por parte também de grande parte da burguesia nacional, né? Que tem esses interesses aí escusos, né? Que age contra esse processo de industrialização no Brasil. Isso fica claro aí no editorial da Globo e outros editoriais da grande mídia, que colocaram em xeque essa questão, né? Justamente falando ali, primeiro fazendo falando daquela questão que é uma escolha política, essa baboseira toda, né? Falando supostamente tentando desqualificar do ponto de vista técnico o mercadante, o que também é ridículo, né? O mercadante é uma figura, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de qualidade, de conhecimento a respeito de questões econômicas, também bem qualificado, né? E, na verdade, o problema para essa grande mídia, o problema para esse pessoal, é que a política que o mercadante, que o Lula querem fazer é uma política contrária aos interesses do imperialismo, contrária a essa política privatista, essa política que não quer fomentar o desenvolvimento nacional, da indústria, industrial, não quer fomentar os investimentos públicos, ou seja, né, é contra esse tipo de política que esse editorial da Globo ataca. E ele fala isso até de modo até meio que explícito, né? Fala que esse modelo fracassou, que esse modelo está em baixa no mundo todo, que é um absurdo, né? Um absurdo total. Então, assim, gente, é ridículo, né? Como eu falei no vídeo, no início, o objetivo geral é dar tutela desse Estado brasileiro ao chamado mercado financeiro internacional, e não aos representantes políticos escolhidos democraticamente, né? Escolhidos aí pela população por meio dos votos. Então, assim, eles querem tirar essa autonomia na prática do presidente, no caso agora, o presidente Lula. Porque para eles não era um problema ter um Guedes, ter outras figuras aí ridículas, né, que capachos do imperialismo. Afinal, essa mídia também que nós temos é capacho desse imperialismo. Então, evidentemente que para eles isso não era nenhum problema, né? Então, é muito importante a gente se manter firme e forte nessa luta contra essa mídia golpista, né? Que a gente está ainda vivendo é esse mesmo sentimento de golpe, que querem chantagear Lula, né? Para que ele não cumpra aquilo que a gente quer que ele cumpra, aquele compromisso, aquele pacto que ele fez com a sociedade brasileira. Então, que é a coisa principal que um governante deve fazer, né? O seu compromisso maior deve ser com o povo que o elegeu, né? Então, gente, a gente pode esperar aí para os próximos anos, com certeza, muito ataque ao presidente Lula por parte da grande mídia, sem sombra de dúvidas. E nós precisamos, sim, como esquerda, mobilizarmos por conta dessas lutas. Não só por conta da figura em si do Lula, que é importante, muito importante também nesse momento, mas pela garantia mínima aí dessa sua governabilidade em prol dessas ações econômicas de cunho desenvolvimentista, de cunho de desenvolvimento econômico, social, progresso aí da nossa nação, né, contra o imperialismo. Então é muito importante que nesse momento a esquerda ela se mobilize em prol disso, porque se não houver mobilização, a gente pode ter aí, infelizmente, um novo cenário de golpe, né? Eu acho muito mais complicado, muito mais difícil. Lula é uma figura muito mais forte que a Dilma, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que ficar de olho. A gente não deve ser totalmente pessimista, achar Lula já vai cair, não sei o que, coisas do tipo. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar naquele clima de já ganhou, sabe? Quando aquele time
entra em campo e pega uma outra seleção que ali é supostamente mais fraca e ele joga ali tranquilo, sem se importar. A gente não pode se dar esse luxo, gente. A gente não pode se dar esse luxo. Então tem que haver mobilização popular. Tem que haver. A esquerda tem que começar a já se organizar nesse sentido, para pressionar, para dizer, olha, nós queremos sim que o Lula aprove tais medidas. Nós queremos sim que o Lula tome essas decisões de forma autônoma, porque a gente o escolheu para isso. Entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou só comentar mais um pouco, né? Tem essa questão da PEC da transição aí, tem essa votação meio estranha em relação à PEC do orçamento, que aparentemente atrasou, né? Aparentemente não, claramente atrasou a votação da PEC de transição. O Arthur Lira tá querendo ali chantagear o Lula, querendo fazer com que o Lula o coloque na pasta do trabalho. Vou também comentar isso um pouquinho, né? A questão da PEC da transição e essa questão, né, desses ministérios aí que estão sendo disputados, né? Que é, no caso, o Arthur Lira querendo o ministério, aliás, da saúde, perdão, né? Acabei errando aqui. Mas, corrigindo, o Ministério da Saúde, né, que o Arthur Lira quer, que é uma pasta super importante, principalmente depois de tudo que a gente tem visto aí nesses últimos anos, né, com a questão né, enfim, da questão da saúde aí, o que aconteceu, né, vocês sabem muito bem, e todo esse caos que teve, mas ao mesmo tempo virou uma pasta, assim, a menina dos olhos de muita gente, né. E no caso da Simone Tebet também, que ficou bem raivosinha, bem com raiva aí do Lula, querendo um ministério também muito grande, para ela poder se projetar politicamente e disputar uma eleição presidencial, né? Ou seja, basicamente ela quer que o Lula dê ali um ministério a ela que vai dar toda essa projeção que ela precisa, sabendo que a mídia está do lado dela, né? Para dizer que o que deu certo no governo Lula, a melhor escolha foi a Simone Tebet. Quando derem se derem, provavelmente vai dar um ministério para ela, mas um ministério talvez menor, espero eu, né? E aí eles vão achar ruim, vão atacar, ela vai ficar falando bobagem, né? É o que se espera. Mas o Lula não pode cair nessa chantagem também, e ele não pode dar essa força política para ela, né? Ele vai ter que colocar ali. Ele escolheu já boa parte dos ministros que ele escolheu, né? Que ele vem escolhendo, inclusive um deles, Camilo Santana, né? Foi escolhido agora para a pasta da educação, também muito bom, né? O Camilo. Então a gente tem aí que aqui do meu estado, do Ceará, né? Então eu conheço bem também a figura, muito bom, muito boa escolha do Lula. Então, gente, o Lula tem feito algumas escolhas interessantes de pessoas que podem aí vir a disputar eleições presidenciais, né? Flávio Dino, Rui Costa, o Haddad, o próprio Camilo, enfim, são figuras aí que eu acho que o Lula está testando e está tentando aí ajudar para uma futura campanha presidencial, né? Então é importante essas figuras estarem ali em cargos em ministério importante, o próprio Mercadante agora no BNDES. Então é bem interessante, né? Assim, essas escolhas aí do Lula, né? Então nesse sentido a gente vê aí uma escolhas acertadas, né? Com Lula não caindo nessa chantagem midiática e nem chantagem de certas figuras ali, pelo menos por enquanto, como Lira e a Tebet, né? Então tem que saber negociar bem ali, mas não pode dar a galinha de ovos de ouro para essas pessoas, não. Senão o futuro, não só do PT, né, mas das esquerdas, vai estar muito comprometido aí, né? Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.